Fala galera do YouTube, mais um conteúdo aqui de Power BI e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar uma espécie de mapa de calor aqui no Power BI, que é uma espécie de tabela para conseguir chamar a atenção para, por exemplo, em quais períodos a gente teve mais vendas, em quais teve menos vendas, ou também vai servir para vários outros tipos de análise também. Então, se quiser aprender, não esquece de ficar até o final da aula e baixar o arquivo da aula que está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender mais sobre Power BI, aproveitando que você está aqui, aqui na descrição também tem um mini curso de gráficos para você acessar e aprender um monte de coisa sobre gráficos de Power BI, tranquilo? E para fechar aqui, para a gente começar, não esquece de deixar o like, porque você sabe, quanto mais likes aí o vídeo tiver, para mais pessoas o YouTube recomenda o vídeo, então deixem nosso famigerado like e já aperta o botão aí para se inscrever, porque de segunda a segunda tem conteúdo novo aqui de Excel, VBA e Power BI, tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então qual que é a ideia? Eu estou aqui com 3 tabelas no nosso Power BI. A primeira tabela, uma tabela de vendas, que me diz aqui qual o número daquela venda, data da venda, o código do produto que foi vendido, a quantidade vendida, o preço unitário, custo unitário e assim por diante. Eu tenho uma outra tabela, que é essa nossa tabela aqui, cadastro de produtos. Essa tabela basicamente vai ser, obviamente, o cadastro dos produtos que a gente vende aqui na empresa, ou seja, para cada produto, por exemplo, eu tenho aqui o produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, ela vai me dizer qual é a categoria dele, por exemplo, se é um aparelho de som, se é aqui, por exemplo, um fone de ouvido, se é uma televisão e tudo mais, e também informação de preço, custo, se ele é um produto econômico, se ele é regular, se ele é um produto de luxo e tudo mais, e também a marca dele. E, para fechar, nossa tabela calendário, que é uma tabela que a gente tem que ter praticamente obrigatoriamente aqui em qualquer análise no Power BI para conseguir fazer análise ao longo do tempo. Análise, por exemplo, mensal, trimestral, anual e assim por diante. Então, qual que é a nossa ideia? Eu quero simplesmente analisar qual que é o comportamento das minhas vendas ao longo dos meses e ao longo dos anos. Então, o que eu vou fazer? Para eu conseguir montar, por exemplo, uma tabela resumo com as minhas vendas ao longo dos meses e ao longo dos anos, a gente pode colocar, por exemplo, esse visual aqui ó, no nosso relatório, que é esse nosso visual chamado de matriz, tranquilo? Então, estou aqui na guia relatório, vou clicar aqui nessa opção de matriz para colocar essa nossa tabelinha resumo. Então, vou colocar aqui a matriz um pouquinho maior para caberem as informações. Então, vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero colocar 3 informações aqui na minha matriz. Primeiro, a quantidade de vendas. Segundo, eu quero ver ao longo dos meses. Então, eu tenho que colocar os meses na minha tabela. Terceiro, eu também quero ver as vendas ao longo dos anos, para conseguir fazer essa análise. Então, o que eu vou fazer? Repare que aqui ele vai pedir justamente 3 informações. O que eu quero colocar em valores, que são os números, o que eu quero colocar em colunas e o que eu quero colocar em linhas. Em valores, são os números, que vão ser as vendas. Em colunas, é o que eu vou ver na horizontal. Então, por exemplo, podem ser os anos. E nas linhas, podem ser os meses, beleza? Vai ficar aqui na vertical. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Onde que eu consigo a quantidade de vendas? A quantidade de vendas vai estar na minha tabela de vendas. Então, ó, base de vendas, vou clicar aqui, ó, tem essa opção de quantidade vendida, eu vou clicar na coluna quantidade vendida, vou segurar o mouse e vou arrastar para dentro de valores, beleza? E aí, o que ele vai fazer? Bem pequenininho, ele vai mostrar aqui o total de vendas, que é ali mais ou menos aqui, ó, 36 milhões e 900 mil, coisa do tipo. Como está bem pequenininho, vamos aumentar o tamanho desse texto aqui, que está ridículo, não dá nem para ler direito. Então, ó, vou clicar aqui na guiazinha de formato para aumentar o texto, e aí ele vai abrir várias opções que eu posso formatar. Para não ficar perdendo tempo procurando onde é que eu consigo mexer no tamanho do texto, você chega aqui, ó, pesquisa por tamanho e dá um Enter. Joguei que tamanho, tá lá, tamanho do texto. Eu vou colocar um, sei lá, 22 da vida. Show, 22. Ou 24 aqui, para ficar bacana. Então, tá lá a quantidade vendida, 36 milhões e 900 mil. Isso que eu quero ver ao longo dos meses e ao longo dos anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, nesse botãozinho, para voltar a preencher os campos aqui da minha tabela. Então, eu vou clicar aqui nos campos. Beleza. O que eu quero colocar nas linhas? Eu quero colocar os meses. Onde que eu vou ter as informações de meses e anos? Na tabela de calendário. Então, na tabela de calendário, eu vou ter várias opções aqui, ó. Eu posso escolher ver o nome do mês, que é essa coluna aqui. Eu posso escolher ver o número do mês de 1 a 12, ou o nome do mês de janeiro a dezembro. Vamos colocar o nome do mês aqui, por exemplo. Ó. Nome do mês para linhas. E aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer para a gente o total de vendas, que era 36 milhões, só que ao longo dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, ele dividiu esses 36 milhões em cada um dos meses. Só que esses meses estão sendo representados, na verdade, somando todos os anos, 2017, 2018, 2019. Então, o que eu quero fazer é separar também por anos. Então,
na minha tabela calendário, eu vou pegar a coluna com os anos e vou jogar aqui dentro de colunas. Perfeito. E olha o que ele fez. Ele basicamente dividiu para a gente a nossa tabela, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dividiu para a gente quanto que a gente teve de vendas em cada um dos meses, em cada um dos anos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 926 mil é quanto que eu vendi em abril de 2018. Esse aqui, ó, 1.288.000 é quanto que eu vendi em julho de 2019. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Repare que, olhando assim para a tabela, dá para a gente analisar as informações. Por exemplo, ver quanto que eu vendi em um mês específico, ver o total de um ano específico e tudo mais. Só que não está intuitivo, por exemplo, de eu analisar, em qual ano que eu tive mais vendas? Só olhando aqui para os meses. Em quais meses eu tive mais vendas? Não dá para olhar assim, bater o olho, não está intuitivo. Então, o que a gente vai fazer é, ao invés de exibir um monte de número, a gente vai exibir isso em formato de cor. Ou seja, os meses e anos que tiveram mais vendas vão ficar, por exemplo, com uma cor mais forte, uma cor mais escura. E os meses que tiveram menos vendas, e os anos que tiveram menos vendas vão ficar com uma cor mais clara, mais branda ali. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Para montar esse tipo de tabela, esse tipo de visual, que é como se fosse um mapa de calor, mais escuro, mais vendas, menos escuro, menos vendas, um detalhe que a gente costuma fazer é tirar essas colunas de total. As colunas de total não vão interessar para a gente. Por quê? Porque eu vou sumir com os números, eu vou mostrar só cores, beleza? Então, como que eu faço para sumir com esses totais aqui? Que eu quero mostrar só a tabela com os meses e anos sem os totais. A gente vai vir aqui, ó, nessa guiazinha de formato, e dentre dessas opções, eu tenho uma opção chamada subtotais. Clica aqui em subtotais, e aí vão ter duas opções aqui, ó, subtotais da linha e subtotais da coluna. Desmarca as duas, ó. Subtotais da linha foi embora, subtotais da coluna foi embora também. Perfeito, fiquei só com as informações. O que eu vou fazer agora é aplicar uma formatação condicional para destacar quem teve mais vendas e quem teve menos vendas. Então, você vai procurar aqui, ó, deixa eu fechar esses subtotais, e aqui do lado você vai procurar essa opção de formatação condicional. Cliquei em formatação condicional. O que eu quero fazer? Para a gente montar esse mapa de calor, geralmente a gente coloca uma cor na tela de fundo, ou seja, a gente pinta como se fosse a cor de cada uma dessas célulazinhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ativar essa opção de cor da tela de fundo. Se você reparar, até já dá para ter uma noção melhor de como que estão distribuídas as vendas. Tive menos vendas em janeiro, fevereiro e março, tive mais vendas ali em julho, agosto de 2019, novembro e dezembro de 2019. Só que não está agradável visualmente. Está intuitivo, mas não está bonito, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar essa formatação. E aí, para a gente fazer essa formatação de, por exemplo, vendas melhores e vendas piores, para esse tipo aqui, por exemplo, de tabela, o legal não é a gente ter cor vermelha para pior e cor azul para melhor. É a gente ter uma única cor, só que mais clara ou mais escura, dependendo das vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em controles avançados, que é essa opção, para eu conseguir formatar exatamente as cores que eu quero ver. Então, eu vou ver aqui, ó, em controles avançados, ele vai abrir aqui para a gente a nossa caixinha. Ele vai falar, ó, qual é a cor que eu quero botar para o valor mais baixo, para as vendas menores. Eu vou colocar aqui uma cor, por exemplo, um azul mais claro. E para as vendas maiores, eu vou colocar aqui um azul mais escurinho. E aí, ó, quando eu clicar em OK, repara que já fica mais visual ali, já fica mais bonitinho. Só que uma coisa que a gente costuma fazer, como a gente quer simplesmente ter uma noção das vendas melhores e piores, e eu não quero necessariamente ver os valores, eu só quero ter uma noção da distribuição ali, da concentração, a gente some com esses números aqui. Então, eu vou sumir com todos os valores. Só que eu não tenho como simplesmente pedir para ele ocultar os valores. Power BI, oculta para mim os números. Não tem como fazer isso. Então, o que eu vou ter que fazer para esconder os números vai ser colocar a mesma cor do fundo das células para ser a cor das letras. Então, por exemplo, essas células com azul mais claro, eu vou colocar os números na letra azul mais claro, que ele vai ficar como se fosse camuflado. Tudo bem? O que eu vou fazer então? Ó? Nessa opção cor da fonte, eu vou aplicar exatamente a mesma formatação condicional. Então, vou vir aqui, ó, cor da fonte, ativar. Repara que ele até já dá uma mini camuflada em alguns, mas tem que botar exatamente as mesmas cores. Ó. Vem aqui em controles avançados e é a mesma cor. Para os menores valores, eu vou colocar ali azul mais claro. Para os valores maiores, azul mais escuro. Tenta colocar exatamente a mesma cor para não ficar ali aparecendo. Então, tá lá. A gente ficou aqui com a nossa tabela agora, exatamente dizendo para a gente mais ou menos a distribuição ali da concentração
das vendas ao longo do tempo. Então, pô, eu sei que em 2019, ali mais para julho, novembro, dezembro, a gente teve mais vendas. Agora, primeiro trimestre ali de 2017 e de 2018 foram os mais fraquinhos ali, disparados. Agora, uma opção bacana que a gente tem também é, pô, lembra que a gente tinha 3 tipos de produtos? Ó, se eu voltar aqui na nossa guia dados e vier aqui na tabela cadastro de produtos, lembra que eu tinha 3 tipos de produtos. Eu tinha os produtos que são econômicos, mais baratinhos, eu tinha os produtos regulares, ali mais ou menos, e os produtos de luxo, os produtos mais caros. Então, o que eu quero fazer? Eu quero analisar a distribuição das vendas de cada uma das categorias. Como que foi a distribuição dos produtos de luxo, como que foi dos produtos regulares, como que foi dos produtos mais baratos, tranquilo? Econômicos. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero filtrar um tipo de produto, alguma coisa nesse sentido, a gente vai colocar um filtro aqui no nosso Power BI, que é esse visual aqui, ó, nossa segmentação de dados. Então, sempre que eu quiser colocar um novo visual, o passo número 1 é clicar fora do visual que eu estava selecionado, beleza? Para não começar a mexer nele, para não editar ele. Então, cliquei fora aqui num espaço em branco, vou clicar aqui na minha segmentação de dados. Cliquei. E aqui, ó, o que eu quero colocar na segmentação de dados? Justamente o tipo de produto. Então, eu vou vir aqui, ó, na tabela cadastro de produtos e o tipo de produto, eu vou marcar ele, ó, vou clicar aqui nesse quadradinho. Marquei. E ele vai mostrar aqui pra gente bem pequenininho, ó, o tipo do produto, se é econômico, se é de luxo, se é regular. Vamos de novo aumentar o tamanho do texto para caber direitinho. Então, vem aqui no formato, procura aqui por tamanho, dá um enter ali agora, e aí o tamanho do textinho, o tamanho de cada item, esse aqui, ó, itens, tamanho do texto. Então, vem aqui e aumenta. Deixa eu colocar, por exemplo, um 18 da vida, ou então um 20 para ficar bem bacana. Show de bola. Beleza, o que eu vou fazer? Esse cara aqui eu vou deixar aqui do ladinho. E agora, olha que legal, eu consigo, por exemplo, clicar em um tipo de produto específico, que é o, por exemplo, econômico, e ele vai me mostrar como que foi a distribuição das vendas dos produtos econômicos, mais baratinhos. Então, pô, o econômico teve ali uma crescente muito maior de 2017 para 2018, para depois em 2019 fechar com chave de ouro. Os produtos de luxo, ó, se eu clicar aqui, repare que os produtos de luxo já foram o contrário. Os produtos de luxo começaram bem ali, mais em 2017, tiveram mais concentração de venda em 2017, caiu um pouco em 2018 e caiu muito em 2019, principalmente nos 2 últimos meses foi o pior. Então lembra, ó, se eu clicar aqui em luxo de novo, ele vai tirar o filtro. Então, pô, você olha aqui, a maior quantidade de vendas foi em novembro e dezembro de 2019. Só que de luxo foram as piores vendas ali. Se eu clicar aqui em regular, dá para ver que também tem mais ou menos aqui a mesma proporção. Começou melhor ali em 2017, piorou em 2018, piorou mais em 2019. E vou clicar aqui em regular. Então assim a gente já consegue ter uma visão muito mais clara de como que foi a distribuição, a concentração ali de vendas ao longo do tempo. Lembrando que isso aqui a gente fez uma análise de vendas ao longo do tempo, mas poderia ter sido N outras coisas, análise de contratação de funcionários ao longo do tempo, análise de demissão, ou, por exemplo, total de folha salarial em cada área da empresa. Não precisa ser ao longo do tempo, você pode fazer a brincadeira e a análise aqui que você quiser para usar aí nos seus relatórios, tranquilo? Então, espero que você tenha aproveitado essa dica, espero que você implemente aí teste na sua empresa, ou teste aqui com os nossos arquivos para você continuar praticando e para você conseguir usar quando tiver a oportunidade aí de usar o Power BI. Se você já usa o Power BI, tenta já implementar. Se você ainda não usa, tenta ir praticando aí os nossos arquivos para conseguir ficar fera e impressionar cada vez mais no Power BI, tranquilo? Então eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, não esquece de colocar aqui nos comentários o que você achou da aula, porque isso é muito importante, a gente sempre olha. E se tiver sugestão de conteúdo, coloca aqui também nos comentários, que a gente sempre lê as sugestões e faz mais conteúdo gratuito aqui de Power BI para vocês, beleza? Se você gostou então da aula, não esquece de apertar o famigerado joinha, que ajuda demais a gente a distribuir esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, não esquece aí, não deixa para depois de dar o joinha e se inscreve no canal, porque de segunda a segunda, todo dia, tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E se você quiser continuar aprendendo ainda mais Power BI, eu vou deixar 2 presentinhos para você. O primeiro presente é uma sugestão de um tema para outro vídeo para você assistir aqui no nosso canal. E esse vídeo vai aparecer aqui numa caixinha, bem nos últimos segundos aqui do vídeo. E o segundo presente é um mini curso de gráficos no Power BI, que também vai aparecer aqui a caixinha perto de mim. Então clica lá no vídeo de sugestão para você aprender ainda mais e também nosso mini curso para você ficar fera em Power BI, tranquilo? É isso, espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.